O Brasil recebeu, em 2012, a visita de uma equipe do FMI, Banco Mundial, para avaliação do FSAP. E no princípio 13, no princípio básico de seguros número 13, que trata dos mecanismos de transferências de risco, nós recebemos a avaliação Largely Observed. Para aqueles que não são íntimos das avaliações do FMI, essa nota, ela é uma nota abaixo da maior nota, que seria a nota Observed. Eu vou explicar aqui para vocês o porquê que nós recebemos essa nota de Largely Observed. Foram basicamente 3 os pontos que o FMI observou que o Brasil não atende dentro dos princípios, dentro das orientações do princípio número 13. E vou dizer também, compartilhar aqui com vocês, o porquê que nós não atendemos. Existe uma razão que não está calcada apenas na nossa ainda não capacidade desenvolvida de atender a essas orientações, mas também de uma questão que envolve objetivos estratégicos do país. Bom, então vou começar aqui com um breve histórico do setor de resseguros no Brasil. Em 1939, tivemos a criação do Instituto de Resseguros do Brasil, órgão que era o monopolista desse segmento no país. Além do IRB ser o único organismo que podia fazer resseguro no Brasil, ele também foi reconhecido em 1966, quando foi instituída a SUSEP e também todo o Sistema Nacional de Seguros Privados, como o regulador do resseguro. Então, não só era a única companhia que podia operar com resseguro e retrocessão no Brasil, como também era o órgão que determinava os normativos que regulamentavam esse segmento. Em 2007, nós tivemos a Lei Complementar 126, que, além de terminar com o monopólio de resseguro, privatizou o IRB. Ou seja, o que a gente observa aqui? Tivemos 70 anos, praticamente, de um mercado de monopólio, e apenas há pouco mais de 7 anos estamos em um mercado sem monopólio, com uma concorrência, vamos dizer assim, entre aspas, livre. Claro que, durante 70 anos, muitas relações foram construídas entre seguradores e o IRB. São relações de confiança, relações de longo prazo, uma relação também de dependência, claro. O Roberto, ontem, na sua apresentação, explanou que, com esse monopólio, nós tivemos uma certa encolhimento da nossa capacidade técnica do segurador, mas era a realidade com que nós convivemos. Bom, com a criação da Lei Complementar, com a edição da Lei Complementar 126, 3 tipos de resseguradores passaram a ser admitidos no Brasil. O primeiro, que nós chamamos de resseguradores locais, que são os resseguradores que se submetem a todos os normativos emanados pela SUSEP, no que corresponde a regras sobre provisões técnicas, investimentos em ativos garantidores, regras sobre liquidez de ativos livres, regras de requerimentos de capitais. Então, os resseguradores locais, eles obedecem a todas as regras que as seguradoras locais no Brasil também obedecem. São constituídos na forma de sociedade anônima. Temos ainda 2 outros tipos possíveis de resseguradores. Os resseguradores admitidos, que são resseguradores cuja sede está em país estrangeiro, mas eles possuem escritórios de representação no país, no Brasil. E os resseguradores eventuais, também resseguradores com sede em país estrangeiro, porém, eles não precisam ter escritórios de representação no Brasil.
Contudo, precisam ter um representante, um procurador que responda administrativa e judicialmente, se for o caso, no Brasil. Para explicar melhor sobre as diferenças entre esses resseguradores, em termos de requerimentos que a SUSEP estabelece, eu vou apresentar para vocês aqui esse quadro comparativo. Então, aqui, resseguradores locais. Felizmente, não é possível que todos vejam. Vou tentar falar de forma clara. Resseguradores locais necessitam de um capital mínimo requerido, que é o máximo entre o capital base, que hoje está em torno de que é hoje 60 bilhões de reais, melhor, 60 milhões de reais, desculpe, que é cerca de 20 milhões de dólares, ou o somatório dos capitais baseados em risco. No Brasil, atualmente, nós já regulamentamos 4 riscos: subscrição, crédito, operacional, e até o final de 2015 nós já estamos exigindo o capital de risco de mercado. As empresas que já tiverem capacidade econômica de aportarem o capital exigido para risco de mercado, já o podem fazer. Mas somente no final de 2015 é que a SUSEP, de fato, irá cobrar esse requerimento. A título de observação aqui, de curiosidade, todos os resseguradores locais atualmente operando no Brasil ainda se encontram com o capital mínimo requerido no valor do capital base. Ou seja, o nível de negociação ainda não foi grande o suficiente para que o somatório dos capitais de risco superassem esse capital base. Resseguradores admitidos. Eles não precisam atender nenhum tipo de requerimento de capital, porém, eles têm que comprovar que possuem um patrimônio líquido em suas jurisdições maior ou igual, superior a 100 milhões de dólares. Além disso, nós exigimos também que esses resseguradores admitidos demonstrem à SUSEP anualmente que possuem uma classificação de risco dada por uma agência de rating. Nós estabelecemos 4, a AM Best, Moody's, Standard & Poor's e a Fitch, com graus mínimos de solvência. A gente exige como mínimo, no critério da AM Best, o nível B+, e para todas as outras os equivalentes. Além dessa requisição, se o ressegurador deseja atuar em todos os ramos no Brasil, ele tem que ter uma conta vinculada em moeda estrangeira no Brasil, na ordem de 5 milhões de dólares. Se ele for operar somente no ramo de pessoas, ele deve ter essa conta na ordem de 1 milhão de dólares. Esses valores não são fixos. Eles variam de acordo com o nível de rating dado pela agência classificadora de risco. Quanto menor, se ele está no limite mínimo, maior vai ser a exigência dessa conta vinculada. Atualmente, todos os resseguradores admitidos no Brasil possuem níveis de rating máximos. Então, e todos desejam operar em todos os ramos. Mesmo que isso, de fato, não ocorra, eles deixam a possibilidade e deixam a conta no valor de 5 milhões de dólares. Além dessa requisição relativa também à capital, vamos dizer assim, à solvência, temos uma outra requisição que quando um ressegurador admitido deseja operar em determinado ramo no Brasil, ele deve comprovar que já opera nesse ramo há mais de 5 anos no seu país de origem. Todas essas informações são dadas anualmente, são confirmadas anualmente para a SUSEP. Em relação aos eventuais, o patrimônio líquido admitido é de maior ou igual que 150 milhões de dólares. A classificação do rating dada pela agência classificadora de risco é um nível mais exigido do que para o admitido, ou seja,
No caso da MBS, que eu citei que para o admitido o nível mínimo era B+, para o eventual é B++. Para as outras são os graus equivalentes. E também a mesma requisição de comprovada operação há mais de 5 anos no seu país original, no seu país matriz. É claro que essa legislação ela foi muito estudada. Nós nos baseamos também em outras jurisdições de países mais desenvolvidos. Desenvolvemos alguma coisa também nas nossas reuniões com o próprio mercado segurador e estabelecemos estas como sendo as requisições básicas para a operação no Brasil. Bom, e aí entra o primeiro ponto que, naquela avaliação que eu citei para vocês inicialmente do FSAP, nós recebemos uma recomendação. Como eu disse, né, o Brasil teve 70 anos de monopólio e um pouco mais de 7 trabalha nesse mercado sem monopólio, com o IRB privatizado. Logo no início da operação, vocês vão ver aqui nos gráficos que eu vou mostrar mais à frente, nós tivemos um comportamento em relação a operações de resseguro, em que houve uma prática de que as resseguradoras locais, no caso, no início não haviam muitas, era mais mesmo o IRB, mas poucas além dele. Para eles era requerido uma oferta inicial de 40% de todos os prêmios cedidos no mercado, mas não era uma obrigatoriedade essa restrição. A seguradora poderia ir para um outro ressegurador, que não local, caso o preço fosse melhor. Quando a gente observou o início dessa prática, vimos que as operações de resseguro estavam indo muito para os países estrangeiros. E um objetivo estratégico que o Brasil ainda necessita, acredito aqui que muitos de nós também, é a retenção de divisas no nosso país. Então, devido a essa necessidade, esse objetivo estratégico do Brasil, algumas restrições foram estabelecidas. E eu vou colocar aqui para vocês as mais importantes. Bom, a primeira de todas, são 4 aqui, as que eu elegi para apresentar, que são as mais relevantes. Para uma seguradora fazer resseguro, ou uma resseguradora local fazer uma operação de retrocessão, ela tem que manter, no mínimo, 50% de todos os prêmios cedidos nas suas operações globais, num determinado ano civil, dentro da sua carteira. Então, a ideia aqui, a gente tem algumas exceções, que são crédito à exportação, garantia rural, crédito interno e riscos nucleares, que são riscos, naturalmente, com a vocação natural ao resseguro. Então, é claro que a gente não poderia estabelecer regras desse tipo para esses riscos, até porque no Brasil a gente tem seguradoras que operam exclusivamente para esses riscos. Se a gente colocasse uma regra dessa para esses riscos, a gente talvez pudesse inviabilizar o negócio dessas empresas. A ideia aqui era que seguros massificados, que naturalmente não têm a vocação para o resseguro, pudessem ser mantidos na própria carteira local. E assim também se evitar a evasão de divisas. A gente tem uma exceção ainda para o ramo de petróleo, em que a gente pode ceder, as seguradoras podem ceder 60% dos prêmios emitidos nesse ramo. Outra restrição, o contrato de resseguro deve ser obrigatoriamente apresentado a um ressegurador local, com pelo menos 40% de cada transferência de contratos de resseguro automático ou facultativo. Bom, essa é bastante questionada, essa regra, mas é aquilo que eu expliquei no começo. Inicialmente, essa regra ela não era obrigatória, ela era simplesmente uma exigência de que fosse apresentado a um ressegurador local esse percentual de 40%, havendo um negócio,
um preço melhor para outros resseguradores, a seguradora não era obrigada a oferecer para o local, a fechar o contrato com o ressegurador local. A gente viu que a prática, né, não foi muito positiva. Vou explicar mais à frente. Cessão de resseguro para ressegurador eventual. Tem um limite máximo, né? Ao contrário da regra anterior, que tem um limite mínimo de 40% de oferta, essa aqui tem um limite máximo de 10% de oferta para resseguro com eventual, do total de prêmios colocados em resseguro, considerando as operações globais em cada ano civil. Exceto também para garantias do setor público e petróleo. Riscos que precisam de pulverização maior. Outra regra é a questão das operações intragrupo. No Brasil, a transferência de prêmios de seguradora ou ressegurador local para empresas dentro do seu próprio conglomerado ou empresas coligadas está limitada até 20% do prêmio correspondente de cada cobertura contratada. A exceção segue a mesma racionalidade. Os riscos, né, as linhas de negócio que necessitam de maior pulverização de risco e que muitas vezes são operadas por seguradoras que trabalham nesses nichos, exclusivamente. Bom, vou mostrar aqui agora alguns gráficos que mostram o porquê que as regras foram... Essas regras não foram feitas logo na primeira edição da Lei Complementar 126, lá em 2007. Elas foram evoluindo à medida que a gente foi percebendo como o mercado ia se comportando. Qual era a racionalidade? Claro que nós queríamos oferecer para o segurador um mercado mais competitivo. Ao mesmo tempo, o Brasil tem a preocupação de manter divisas no seu país, de não exterminar, melhor dizendo, com a existência do Instituto de Resseguros do Brasil, que foi durante muitos anos o único organismo que podia fazer resseguro. Era uma empresa estatal, há de se dizer, então nem politicamente seria fácil essa transição. Então, todas essas regras, elas foram evoluindo de 2007 até hoje. Aqui alguns números do nosso mercado. Então, resseguradores locais, hoje em dia, temos em números de 16, resseguradores admitidos 35, eventuais 72. Então, mais ou menos, temos cerca de 120 resseguradores no Brasil, um pouco mais. Corretores de resseguros, brokers, 24. E as seguradoras, atualmente, estamos com 118. Há de se dizer também um fato bastante importante, que desde a edição da Lei Complementar 126, ou melhor, da quebra do monopólio do resseguro, não tivemos nenhum tipo de liquidação de seguradora por conta de maus negócios de resseguro. Então, houve uma preparação do próprio mercado segurador para essa abertura do mercado. E a SUSEP olhando de perto como era o desempenho das seguradoras e dos resseguradores também. Nós temos notícias de que outros países próximos a nós tiveram problemas dessa ordem. Com a abertura do mercado de resseguros, houve seguradoras que quebraram, que entraram em processos de liquidação por não estarem acostumadas com as operações que as empresas estrangeiras, depois da quebra de seus respectivos monopólios, traziam. Então, isso foi uma preocupação também muito grande do Brasil. Aqui é um gráfico que demonstra o crescimento do prêmio cedido em resseguro a cada ano, bruto de comissão de corretagem. Então, aqui em 2007, a gente vinha com uma estabilidade na ordem de 3 bilhões de reais, 1 bilhão de dólares. Hoje em dia, aqui ao final de 2014, já estamos no patamar de 3 bilhões de dólares. Esse é o mercado de resseguros no Brasil, livre de comissão, bruto de comissão de corretagem. Então, houve claramente aqui uma tendência, né, de subida a todo o tempo.
Aqui demonstra bem claramente o comportamento do resseguro aceito pelas locais. Então, aqui, ó, 2007, quebra do monopólio. Então, aqui, mesmo com a quebra do monopólio, as resseguradoras estrangeiras, elas não se estabeleceram diretamente como locais. Elas foram observar o mercado brasileiro. Se estabeleceram como eventuais ou admitidas. Então, durante muito tempo, o IRB, ele era o único ressegurador local. E ele aqui continuou com um nível de prêmio de resseguro estável. Com o advento das locais de outras jurisdições, nós tivemos aqui uma queda bruta. Em 2010, foi quando houve, de fato, a edição do normativo que obrigou que os 40% fossem efetivamente apresentados para os resseguradores locais. Isso aqui, claramente, foi uma política de governo, política de Estado, de modo que a evasão de dívidas não ocorresse e que o IRB fosse preservado até ele se reestruturar de uma forma mais competitiva com os outros players do mercado. A partir daí, nós tivemos um aumento aqui, ó, considerável do resseguro aceito pelas locais. E, ao mesmo tempo, conseguimos trazer com que essas resseguradoras estrangeiras, que antes estavam estabelecidas no Brasil como eventuais ou admitidas, se tornassem locais. Esse é o nosso objetivo. Aqui uma estatística que mostra o Combined Ratio, que é basicamente um indicador da operação técnica, excluindo aí o resultado financeiro das empresas. Aqui temos o Combined Ratio para os resseguradores locais. Aqui 2010, e aqui, ó, o resultado em 2014 foi muito melhor, 2012 parece que teve muitos sinistros, um resultado pior, acima de 100%. Em 2014 houve uma recuperação e nós tivemos lucros também bastante altos para os resseguradores. Eu não trouxe esse número, mas posso depois, quem se interessar, dizer para vocês qual foi. Aqui eu tenho um gráfico que demonstra a divisão do mercado por linha de negócio, a divisão do market share, e a maioria aqui dos resseguros hoje feitos no Brasil está na linha de property, seguido de seguros de pessoas coletivos, né, vida em grupo, rural, riscos financeiros, transporte, responsabilidades, automóvel, riscos especiais que envolvem petróleo, aeronáutico. E perspectivas e desafios para o Brasil. Nós ainda acreditamos que há espaço para o crescimento do mercado de seguros e de resseguros no Brasil. O PIB do Brasil, em 2014, foi de 1,73 trilhões de dólares. A penetração do mercado, em comparação com outros países, ainda é baixa. Ontem, o Roberto mostrou para vocês que a participação do mercado de seguros no nosso PIB é de cerca de 3,7%. E temos a perspectiva de grandes obras de infraestrutura, né? Obras de aeroportos, portos, obras públicas também, então é uma possibilidade. Desafios na regulação. Marcelo falou sobre a orientação número 2, o standard número 2. A SUSEP está observando como é que está sendo realizada a operação de retrocessão aceita por seguradoras. Atualmente, nós não temos uma regulação específica e isso é um negócio que vem crescendo a cada ano para os seguradores. A SUSEP não recebe informações sobre isso, isso uma preocupação nossa, porque é um risco que vem aumentando a operação global da empresa, e embora existam os requerimentos de capitais baseados em risco, como essa informação não é contabilizada, talvez o risco que elas estejam incorrendo seja maior do que a SUSEP esteja percebendo. Então, é necessária o requerimento de informações mais detalhadas e o estabelecimento também de orientações específicas.
Monitoramento de negócios de resseguros locais no exterior. Então, alguns dos nossos resseguradores locais estão indo para outros países, né? O próprio IRB está com operações na Argentina e na África, em países de língua portuguesa. E a SUSEP também ainda não detém essas informações. Ao mesmo tempo, temos os resseguradores locais com suas matrizes em outras jurisdições, e que nós precisamos também, acho que é o standard número 3, não é isso, Marcelo? Sim? Preste atenção na sua apresentação. E aí, nós também precisamos saber estabelecer os contratos, os acordos bilaterais. O Roberto ontem também comentou que o Brasil está em vias de fazer um acordo bilateral com a EIOPA, no sentido de termos a equivalência do regime de solvência 2, o regime de capital de supervisão baseado em risco. Com isso, a gente pode ter informações melhores, requerimentos talvez menos exigentes para as empresas estrangeiras que queiram se estabelecer como locais no Brasil. Então, tudo isso a gente está observando também. E, por último, a análise dos programas globais de resseguro das seguradoras. Esse foi um outro ponto que, na avaliação do FSAP, o Brasil ficou com uma nota menor. Nós ainda não temos uma noção clara de qual é o programa de resseguro das seguradoras supervisionadas. A gente recebe as informações sobre os contratos, mas nós não sabemos qual é a estratégia de negócio que a seguradora tem quando ela deseja fazer um resseguro. Isso é importante para a SUSEP também ter uma noção mais clara do risco operacional da empresa, avaliar também o seu risco de subscrição. Então, nós estamos caminhando também nesse sentido. O que eu queria também pontuar nessa apresentação é que é claro que o Brasil compreende a necessidade, estamos num num mundo globalizado, e a importância de nos alinharmos aos princípios básicos de seguros da IAS, aos princípios de FRS, do IASB, e a todos os princípios internacionalmente aceitos. Só que nós não podemos perder de vista, assim nós acreditamos, dos nossos próprios interesses estratégicos em termos de economia doméstica, a própria natureza das operações dos nossos países, e isso é que nós tentamos levar para os fóruns internacionais quando nós somos, às vezes, até duramente questionados. Sabemos que precisamos evoluir, mas a gente precisa fazer isso de um modo que não prejudique o nosso mercado local em prol de somente atender a um requisito internacional. Então, esse trade-off é alguma coisa que nós tentamos observar a todo momento e é o que gostaríamos de compartilhar aqui com vocês. Acreditamos que muitos, ou talvez todos, passem por problemas semelhantes aos nossos. E quando vamos aos fóruns da IAS, temos as questões muito centralizadas nas dificuldades, nas naturezas dos países de economias centrais. Mas poucas vezes nós conseguimos nos posicionar e levar as alternativas que nós temos em relação a essas orientações, a esses princípios, e que desenvolvemos domesticamente. Então, aqui é uma maneira que eu gostaria de trazer, através dessa apresentação, a necessidade de refletirmos sobre tudo isso. Muito obrigada. Coloco aqui à disposição o meu e-mail e também o e-mail da área de resseguros, para quem tiver uma dúvida, uma questão mais específica, possa se corresponder diretamente com os técnicos. Muito obrigada.